Bem-vindo à quarta aula do nosso minicurso Como Contar Histórias no Audiovisual. Eu sou Lucas Andries, roteirista, redator e professor de roteiro. E estou muito feliz que você está aqui. Para quem está chegando de paraquedas aqui nesse minicurso, ele faz parte do Escreva, que é um movimento em que a gente entende que existe aí um senso comum que para escrever basta você esperar a inspiração chegar, ou então basta você sentar na frente do computador e você escrevendo o que é que vem na sua cabeça. Só que apesar desse senso comum, a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. Na verdade, existe uma série de princípios narrativos, de princípios de linguagem, um montão de técnicas estruturando toda a escrita e todo o processo criativo. Nosso objetivo aqui é transmitir um pouco dessa consciência narrativa para você, te auxiliar e tornar o seu processo de escrita de histórias mais eficiente, menos no escuro, sabe? Te mostrando aqui técnicas que têm sido estudadas e desenvolvidas há séculos. Se você não assistiu às aulas anteriores, confere lá, que nas últimas 3 aulas a gente aprendeu introdutoriamente sobre a arquitrama, uma das várias formas de contar histórias. Agora, nessa aula, eu te pergunto, bora avançar nos estudos? Nessa quarta aula, a gente vai começar a aprender sobre a minitrama, sobre as narrativas minitrâmicas, que como vocês sabem, a minitrama é outra forma aí de construir histórias diferente da arquitrama que a gente viu nas últimas aulas. Então, se você está pronto para colocar o seu sonho de escrever para o audiovisual em dia, se você está pronto para poder continuar estudando, então vem comigo. Lembra que na primeira aula eu comentei que um estudioso sobre narrativas cinematográficas, o Robert McKee, tinha separado as narrativas em três matrizes narrativas, a arquitrama, a minitrama e a antitrama. Ele construiu esse triângulo aqui para poder esquematizar essa divisão. Aqui, como eu falei, a gente tem a arquitrama em cima do triângulo, que foi que a gente estudou nas últimas aulas, e a partir de agora a gente vai estudar a minitrama. Importante deixar claro que esse mini aqui de minitrama, ele não vem de pequeno não, tá? Não vem de ser um curta-metragem. Se não vem de pequeno, então como é que funciona a coisa? Eu vou te explicar. Mas primeiro vamos dar mais um passo para trás, voltar de novo um minutinho na arquitrama para eu poder explicar isso. Como eu tinha falado lá nas primeiras aulas, essa narrativa clássica no audiovisual, ela está toda sustentada em cima de uma tradição muito antiga de narrativas. E essa tradição vem de antes do cinema, tá? Por exemplo, com Aristóteles. Por trás dessa tradição, que foi sendo consolidada durante centenas de anos no teatro, na literatura e em outras artes, existe toda uma lógica que justifica o jeito que esse tipo de narrativa é tecnicamente construída nas mais variadas mídias. Só que com o tempo, o mundo foi se transformando. As sociedades passaram por grandes transformações. E junto com as sociedades, com o passar dos séculos, as pessoas que escrevem histórias também foram mudando. Essas pessoas elas vão passar a olhar para as histórias que seguem essa tradição que vem do Aristóteles e vão querer construir um jeito de construir histórias diferente. Uma maneira própria, diferente do clássico, que tivesse mais a ver com o mundo em que essas pessoas estavam vivendo. E aí eu vou explicar agora, a grosso modo, algumas dessas mudanças, tá? Mais ou menos por volta do século XVIII, o mundo ocidental, principalmente a Europa, passou por grandes transformações. Elas eram sociais, políticas, filosóficas. E aconteceu, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi um movimento que, de modo geral, tirou a monarquia, os reis do poder na França. Antes, quem governava eram os reis, num sistema chamado absolutismo, e eles concentravam todo o poder de governar o país na mão deles. E essa revolução acabou com esses caras, né? Literalmente, centenas de nobres perderam a cabeça nesse período. Gente, importante lembrar que nesse exemplo aqui da Revolução Francesa, o cinema nem existia. Ele só surgiu no final do século XIX, só que a gente está trabalhando com uma tradição narrativa que é muito mais antiga que o cinema, ou até a televisão, né? E ela tem a ver com a literatura, com o teatro. É claro que essa tradição, mais para frente, vai ser adaptada para o cinema, vai ser usada para o cinema. E aí a gente tem a arquitrama, por exemplo, né? que é um nome específico para o audiovisual. Só que essa tradição narrativa é anterior, muito anterior ao audiovisual. Além da Revolução Francesa, também aconteceu no século XVIII a Revolução Industrial, principalmente ali na região da Inglaterra. Com essa revolução, os países começaram a utilizar máquinas para poder fabricar produtos de forma muito mais rápida e numa quantidade muito maior. Ou seja, se uma cadeira antes dessa Revolução Industrial era produzida por um artesão, à mão ela demorava 3 dias para ser feita.
Agora com as máquinas, primeiro não precisava mais do artesão, precisava só de um cara que ia ser o operador de máquina. Com isso, se antes para fazer 10 cadeiras precisava de 10 artesãos, agora para fazer as mesmas 10 cadeiras precisa só de um operador de máquina, sabe? Ou seja, menos trabalhadores. E a máquina consegue fazer 20 cadeiras em um dia. Antes um artesão demorava 3 dias para fazer uma cadeira. Agora um operador de máquina faz 20 cadeiras em um dia, ou seja, uma produção com muito mais quantidade que está sendo produzida também muito mais rápido. Com essas mudanças, as pessoas foram obrigadas a deixar de trabalhar em fazendas ou de maneira mais artesanal e começaram a trabalhar em fábricas, tendo que mudar para as grandes cidades. Essas cidades cresceram, apareceram novas indústrias e também surgiram trens e navios a vapor que ajudaram a transportar os produtos para lugares longes com mais agilidade. O mundo, então, ficou mais acelerado, as relações de trabalho e as relações sociais mudaram drasticamente nesse período. Mais ou menos nesse período também, a filosofia mudou um bocado, né? Surgiu, por exemplo, o Iluminismo, que, a grosso modo, foi um movimento intelectual muito importante que valorizava a razão, que valorizava a racionalidade e o desenvolvimento científico como uma forma de trazer progresso para a humanidade. Como assim razão, Lucas? Vou dar um exemplo rápido aqui para você entender relacionado às explicações dos vários fenômenos da natureza. Antes, na Idade Média, por exemplo, o período em que todo o conhecimento era subordinado à religião, os fenômenos da natureza eram explicados com base na fé somente. Então vamos supor, se uma tempestade vem e destrói sua casinha na fazenda, a explicação mais plausível era alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui, de que Deus está punindo você pelos seus pecados. Agora, com o iluminismo e com esse novo jeito de pensar, o homem pode estudar essa chuva racionalmente. Entender que, na verdade, o que aconteceu foi que a água dos mares evaporou, acumulou no céu e depois ela caiu como chuva. Racionalmente, é assim que acontece. Percebe que o homem toma uma posição de alguém que pode entender o mundo à sua volta e, consequentemente, modificar o mundo? Ele pode estudar as coisas, descobrir os sentidos delas e pode tentar achar também sentido nele mesmo, no próprio homem. E, gente, eu tô falando homem aqui no sentido de humanidade, ou então de ser humano, tá? Enfim, várias mudanças no mundo nessa época, né? Eu só citei algumas e de modo mais superficial. Com essas mudanças, os escritores da época também mudaram. Agora, com pensamentos mais atuais na cabeça, mais atuais para a época, tá? Eles passaram a olhar para as narrativas na literatura e no teatro, como eu disse, ainda não tinha cinema nessa época. Eles começaram a olhar essas narrativas que vinham da tradição do Aristóteles e querer mudar o modo que eles construíam histórias. Porque para esse pessoal, com essas transformações todas, a narrativa clássica não estava mais suprindo. Então esses autores vão buscar criar outros jeitos de construir histórias, um jeito próprio, diferente, que tivesse mais a ver com o mundo em que eles estavam vivendo e que também tivesse mais alinhado com a maneira que eles pensavam, né? com a lógica de mundo deles, que foi influenciada pelos vários movimentos que eu comentei aqui e outros também. Assim, começaram a surgir outras formas de pensar as histórias e também de construir elas tecnicamente. Formas que questionavam a tradição aristotélica e que muitas vezes desconstruíam ela. Com o tempo, esse novo jeito deles de construir narrativas virou também uma nova tradição que mais tarde, no século XX, foi usada na televisão e no cinema. Eu quero deixar bem claro aqui que arquitrama, minitrama, antitrama são nomes que o Maqui deu específicas para o cinema, ele olhando para o cinema, mas todas elas vêm de tradições narrativas, né, que são muito anteriores ao cinema, que vêm do teatro, da literatura. A arquitrama, por exemplo, vem da tradição da tragédia grega, que tem 2.400 anos. Então, esses nomes, essas técnicas que a gente está vendo aqui são essas tradições olhadas, adaptadas, pensadas pelo viés do cinema, por um viés mais atual, mas as tradições, elas são antigas, por isso que eu estou falando de Revolução Industrial, por isso que eu estou falando de Revolução Francesa, porque a lógica de mundo em que, por exemplo, a minitrama, a lógica de mundo que sustenta a tradição que vem a minitrama, está influenciada por esses contextos que eu estou falando aqui, entendeu? No cinema, a minitrama é uma forma de construir histórias que segue essa lógica de olhar para a arquitrama e tentar desconstruir ou então dispersar a arquitrama. É claro que a minitrama é mais do que isso, mas didaticamente eu vou explicar comparando com a arquitrama, porque assim todo mundo pode aprender a partir de uma base comum, que é o que a gente já aprendeu nas últimas 3 aulas aqui do nosso mini curso, tá? Então agora a gente vai entrar de fato na minitrama. Vamos entender como ela funciona, olhando algumas características que ela pode apresentar. Então bora lá. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que o nosso protagonista na minitrama ele pode ser
passivo e o conflito dele pode ser interno. Lembra que, como a gente viu nas aulas passadas, na arquitrama o protagonista é ativo e passa por conflitos externos? Na minitrama costuma ser o contrário, mas como assim o contrário? Influenciado por essas ideias que eu comentei do homem no centro das coisas e também por outros contextos, a minitrama vai ter o humano no centro da narrativa. Ou seja, o foco dessas histórias agora vão ser o humano, no caso o personagem, né? Suas questões, seus medos, suas falhas, seus traumas, suas dúvidas. Então a gente costuma ter uma história em que a gente vai deixar a trama mais em segundo plano, em que a gente vai focar agora mais nas questões internas do nosso protagonista. A trama vai estar presente? Sim, mas geralmente em segundo plano, né? O que está em primeiro plano agora é o personagem, seu desenvolvimento, seus conflitos internos, e aí eu falo num campo mais psicológico mesmo, né? Vamos criar aqui um exemplo imaginário, fictício, só pra gente entender um pouquinho melhor? Nesse filme a gente tem um protagonista chamado Carlos, que é um policial cabeça quente. E a esposa desse policial, o nome dela vai ser Clara, é assassinada. Primeiro, o que aconteceria se essa história tivesse seguindo a lógica da matriz narrativa clássica? Na arquitrama, o Carlos vai querer investigar, descobrir quem é o assassino, prender o culpado. Carlos é um policial antigo ali na força policial, conhecido por seu temperamento explosivo. Casado há mais de 20 anos com Clara, a vida dele desmorona quando ela é brutalmente assassinada num assalto que foi aparentemente comum. Então Carlos não consegue aceitar que a morte da esposa foi um simples acaso. Dominado pela dor e pela culpa, ele decide conduzir a própria investigação. Uma investigação paralela por fora da polícia, sem a proteção dos colegas de trabalho, ou seja, uma investigação muito perigosa, arriscada. Carlos começa a interrogar pessoas e buscar pistas, empurrando os limites da lei e do seu próprio autocontrole. Durante o interrogatório, ele perde a cabeça e agride um suspeito, por exemplo. Só que apesar desses erros, Carlos é um policial eficiente, então ele consegue pistas, descobre algo que é chocante. A morte da Clara não foi um crime aleatório, mas sim uma vingança planejada por alguém do passado de Carlos. Há 20 anos ele era um policial sem experiência e ele cometeu um erro no trabalho. Ele prendeu um homem inocente, o Marcelo. Ele agiu de forma precipitada nessa investigação, né? E aí esse erro arruinou a vida do Marcelo, que passou décadas preso injustamente. Agora Marcelo saiu da prisão e está buscando vingança contra o Carlos. Ao entender que sua impulsividade do passado foi a verdadeira causa do assassinato da sua esposa, Carlos é consumido pela culpa. Conforme ele se aproxima do assassino, ele percebe que a caça virou o contrário. Então, por exemplo, por vingança, Marcelo faz com que o Carlos seja culpado por um assassinato que Carlos não cometeu. E agora toda a força policial, todos os colegas de trabalho do Carlos estão atrás dele para prender ele. Eles acham que o Carlos cometeu um crime, né, e precisa ser preso. Aí, em uma série de confrontos intensos, Carlos precisa lutar não apenas contra o Marcelo, mas também contra seu próprio temperamento. Ele sabe que, se agir impulsivamente de novo, poderá perder tudo. No fim da história, depois de uma perseguição cheia de ação, Carlos e Marcelo se confrontam e dessa vez o Carlos decide não deixar a raiva controlar ele. Carlos age com mais frieza e estratégia, conseguindo capturar Marcelo sem repetir os erros do passado. Além disso, Carlos consegue provar a própria inocência. Dessa maneira, Carlos finalmente consegue justiça pela morte da Clara. A justiça é feita. Carlos encontra uma forma de seguir em frente, né, mais equilibrado e com a lição de que às vezes a maior luta que a gente pode enfrentar é contra nós mesmos. Então a gente inventou aqui um filme clássico, nele a gente tem a transformação do protagonista, é claro, só que o foco é a trama, né? É pegar o assassino, o conflito é externo. Mas agora vamos desconstruir a lógica clássica. Agora vamos ver como que na mini-trama a coisa acontece seguindo uma outra lógica, uma lógica diferente da clássica. Vamos pegar a mesma história e construir ela com Carlos tendo agora conflitos internos. Então, gente, repara agora como funciona quando o conflito é interno. O Carlos, de novo, é um policial casado há mais de 20 anos. A esposa dele, Clara, era como se fosse a âncora que mantinha a vida dele estável depois de anos de uma rotina exaustiva na polícia. Mas acontece que logo no início do filme, Clara é assassinada num assalto na frente de um teatro. O criminoso é preso logo no início ali da investigação, né? Foi um assalto comum, uma tragédia como tantas outras que acontecem na cidade em que eles vivem ali todos os dias. Mas para o Carlos não é tão simples assim. A vida dele desmorona, ele carrega a culpa de não ter sido capaz de proteger a Clara. Ele era um policial e acreditava que o dever dele era proteger as pessoas, só que ele não consegue proteger a própria esposa. Essa culpa leva ele a também se culpar por ter estado ausente demais na relação dos dois, de ter permitido que a relação, o casamento dos dois esfriasse durante os anos, que eles se afastassem, sabe? Por conta disso ele passa a beber.
O alcoolismo, que tinha surgido anos atrás, depois de um evento traumático que estava sob controle, ressurge. Carlos é obrigado a se afastar da polícia, incapaz de continuar em patrulha. Agora, toda noite, Carlos caminha até a rua onde Clara foi assassinada, que foi em frente ali ao teatro, e ele fica lá parado por horas, esperando que ele também seja roubado ou morto ali. Ele deseja ser assaltado, ele quer sentir o mesmo medo, ter o mesmo fim que Clara enfrentou. Só que isso nunca acontece, o mundo continua a girar à volta dele, indiferente à dor dele. Carlos até ataca um criminoso em algum momento na rua, em um ataque ali de desespero, querendo que o criminoso assalte e mate ele. E por conta desse ataque, a polícia é acionada, os colegas dele tentam ajudar Carlos, mas ele apenas se afasta deles, perdido em sua própria espiral de culpa e alcoolismo. Como sempre fez na vida, o Carlos afasta todo mundo. Com o passar dos dias, pequenos detalhes sobre seu passado vêm à tona. Anos antes, Carlos sobreviveu a um tiroteio. Naquela época, ele ficou com um estresse pós-traumático muito grande e Clara ficou do lado dele. Mas depois disso, Carlos nunca conseguiu ser o marido presente que ela merecia. Agora, tudo que restou são lembranças de uma vida que ele sente ter destruído. Ele passa os dias dele sentado em um bar, bebendo, olhando fotos antigas da Clara, e assim que o filme vai se desenvolvendo. E nesses momentos, a gente vai entendendo também que anos atrás, Carlos se afastou do filho dele com a Clara, e que ele fez isso porque ele nunca foi um bom pai, ele nunca soube ser próximo do filho, dar amor, porque Carlos nunca aprendeu isso também do pai dele, E por aí vai, um monte de situações, questões do Carlos. Entre garrafas vazias e as noites mal dormidas, Carlos tenta desesperadamente recriar o último dia de Clara. E o filme termina com ele nessa rotina de tentar ser assaltado, como se ele tivesse preso naquele momento de perda, incapaz de seguir em frente. Enquanto os outros vivem suas vidas, Carlos permanece suspenso entre o passado e o presente, sem saber se encontrará a redenção que ele busca por não ter conseguido amar direito e proteger Clara. A gente inventou aqui um filme mini-trâmico de improviso, É só um exemplo. Percebe que nos dois exemplos que eu dei, tanto na arquitrama quanto na mini-trama, a gente tem o mesmo protagonista, Carlos, e que a mesma coisa acontece com ele, A esposa deles é assassinada. Só que, apesar dos dois filmes terem semelhanças, eles são construídos de maneiras bem diferentes. Na arquitrama, o conflito é externo. O foco é o protagonista pegar o assassino ali da Clara, O foco é o enredo. Na mini-trama, o conflito costuma ser interno. É mais sobre a gente acompanhar como que o protagonista reage às coisas que acontecem com ele, E entendendo quem é esse personagem e também as questões que se passam dentro da cabeça e do coração dele. Ou seja, o foco é o personagem, é desenvolver e aprender o personagem principal. Então a gente vai desenvolver, vai apresentar e vai trabalhar essas questões que são internas deles, todas essas dúvidas, todos esses traumas. E não só desenvolver, É a experiência de que o espectador ele possa também ir aprendendo esse personagem e entendendo quem ele é. Durante o desenvolvimento do filme, por exemplo, e entendendo que o Carlos é desse jeito porque ele teve um passado tal, que ele age desse jeito porque alguma coisa aconteceu, porque ele teve um estresse pós-traumático, porque ele teve esse erro, aquele outro erro, É ir construindo essa psique, esse personagem que é mais complexo. A trama ainda está lá, a gente não vai acabar 100% com ela, mas agora ela serve mais como um pretexto para revelar a interioridade do protagonista, para a gente ir sacando ele. O centro do roteiro não é mais o que esse personagem vai fazer a seguir, como é na arquitrama. Agora quem que é esse personagem? E além disso, percebe que o personagem também não é muito ativo? Na arquitrama, o personagem fica sempre agindo, porque é assim que a trama avança. Na mini-trama pode acontecer alguma coisa com o protagonista e ao invés de ele agir e avançar a trama, ele pode ficar em dúvida sobre o que fazer, hesitar, decidir não agir, ele é mais passivo em relação aos conflitos externos. Só presta bem atenção no que eu falei, ele é passivo em relação aos conflitos externos, porque em relação aos conflitos internos ele é ativo, ele está borbulhando internamente. Nosso policial pode nunca perseguir o assassino na mini-trama, mas ele fica remoendo a morte da mulher, fica voltando na rua em que tudo aconteceu, bebendo ali com as pessoas, remoendo a culpa, se punindo. Tem muita coisa acontecendo dentro dele. E podem ser várias coisas, vários conflitos. Percebeu a diferença das lógicas? Gente, pegando carona em toda essa lógica que eu expliquei agora para vocês, uma outra característica, um outro ponto muito importante que é possível ter nas narrativas minitrâmicas é uma trama, um enredo disperso.
Como assim, Lucas? Na mini-trama a gente foca mais no personagem, né? Isso significa que durante a construção do filme a gente escolhe deixar a trama um pouco de lado. A gente não está deixando ela 100% de lado, né? Ela pode existir, mas na mini-trama ela não é mais o foco. Então vamos retomar o nosso exemplo de antes do policial Carlos. Na versão mini-trama que eu inventei desse nosso filme, a gente não tem necessariamente uma perseguição, por exemplo, para descobrir quem é o assassino da Clara. A gente vai ter, na verdade, o protagonista lidando internamente com o assassinato da esposa. Por conta disso, a gente pode ter, por exemplo, 10 minutos de filme que é só o cara no bar bebendo cerveja, se afogando ali em pensamentos ruins, sem avançar a trama. A gente, como público, pode até ter a impressão de que nem está acontecendo nada no filme. E, em termos de trama, realmente pode não estar acontecendo muita coisa. Só que a ação do nosso personagem principal, de ficar um tempão ali bebendo, perdido ali nos próprios pensamentos, é muito importante pra gente, como espectador, entender o que está passando no interno do protagonista. Deu para entender? Aí a gente vai ficar, então, uns 10 minutos sem avançar a trama agora, porque a gente está priorizando desenvolver personagem. Aí daqui a pouco a gente fica mais 5 minutos sem avançar a trama, depois mais 10. Isso dilui a trama, sacou? O enredo acontece de maneira dispersa. O enredo está ali mais como um pretexto para revelar a interioridade do protagonista. Agora vamos analisar um filme para ajudar a gente a consolidar todo esse conhecimento teórico? O filme que eu vou trazer aqui nessa videoaula é o Morangos Silvestres. E diferente dos exemplos que eu trouxe nas aulas passadas, esse é um filme que talvez você ainda não tenha assistido, porque ele é mais velho mesmo. Só que ele é um filme muito bacana. Ele é em preto e branco, eu sei que isso pode causar um certo vou ver filme em preto e branco, mas esse filme é muito interessante para quem está estudando narrativas. É um exemplo excelente para a gente aprender mais e se aprofundar nessa matriz narrativa minitrâmica. O Morangos Silvestres foi lançado em 1957 e foi escrito pelo Ingmar Bergman, que é um sueco, um cineasta aí muito importante. E, gente, se você ainda não conhece o Morangos Silvestres, eu recomendo você assistir ele antes da videoaula, porque assim, quando vocês chegarem aqui para poder ver a análise, vocês vão estar muito mais bem alinhados com o que eu estou falando, e aí o aprendizado vai ser bem mais eficiente. Então, agora assiste e vamos lá ver a análise. O filme começa nos apresentando o protagonista, que é o Dr. Isaac Borg. Ele é um professor com 70 e tantos anos, e ele bem recentemente foi convidado para viajar até a Universidade de Lund, que fica em outra cidade diferente da qual ele mora, para uma celebração. Ele vai ganhar o título de doutor honoris causa por conta do trabalho dele como médico e como professor de medicina. E a trama é essa, o Isaac indo para essa outra cidade. Como que essa trama se daria numa narrativa clássica, por exemplo? Vamos pensar. A gente teria um conflito interno, é claro. Por exemplo, será que ele vai conseguir chegar em Lund a tempo? A gente poderia ter várias coisas atrasando o Isaac a chegar nessa outra cidade. Então, esse seria um tipo de história clássica possível aqui, né? Só que esse não é o caso, afinal a gente está falando de um filme minitrâmico. No caso do Morangos Silvestres, não importa muito se o professor Isaac vai chegar em Lund ou não. O mais interessante aqui é a gente entendendo aos poucos, por meio das situações que acontecem ali na viagem, que ela proporciona, quem é o Isaac lá no fundo? É acompanhar esse personagem se desenvolvendo. A viagem é mais uma desculpa narrativa para desenvolver o personagem. Vamos analisar essa construção. Na noite anterior à viagem, o professor Isaac tem um pesadelo. Ele se perde num bairro meio deserto e aí, numa sequência onírica, meio surrealista, o Isaac vê um carro fúnebre sendo puxado a cavalo. Então o carro fúnebre bate num poste ali de luz, o caixão cai e a tampa do caixão se abre. E aí o Isaac vê quem é o morto dentro do caixão. E o cadáver é ele mesmo. O morto dentro do caixão é o próprio Isaac Borg. Aí, Isaac acorda assustado com esse sonho e intrigado também. Percebe que essa cena do sonho está estabelecendo uma característica importante do Isaac? Essa característica é que ele está idoso. Ele se vê no caixão, simboliza que ele está se entendendo de alguma forma perto da morte. Essa e outras cenas também vão construir que ele tem esse conflito dentro dele, né? Isaac está velho. E durante o filme ele vai ficar se questionando sobre o jeito que ele viveu, a vida dele, como é que foi, o jeito que ele tratou a esposa e os filhos, por exemplo, as pessoas ao redor dele. Depois desse sonho, o Isaac decide mudar os planos da viagem. Antes estava combinado que ele viajaria até Lund de avião. Agora ele decide ir de carro. E com isso, a Marianne, que é nora do Isaac, esposa do filho dele, Evold,
decide viajar com ele. Acontece que Marianne, por algum motivo, tem morado com Isaac há algumas semanas longe do marido. E ela vai aproveitar essa viagem para Lund para voltar para casa dela com o marido, com o Ewald. No final das contas, a viagem é uma ótima oportunidade narrativa para os dois conversarem. Durante uma conversa dentro do carro, Marianne repreende Isaac por ele ser uma pessoa egoísta, preocupada só consigo mesmo. E uma das coisas que mais assusta Isaac nessa conversa é que a Marianne fala que o filho do Isaac, Borg, o Ewald, odeia o pai. Vad har du emot mig egentligen? Ska jag svara dig uppriktigt? Jag frågar ju. Du är en gammal egoist, farbror Isak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv. Men du maskerar det bra bakom din gammelmans finess och din vänliga charm. Men du är en benhård egoist. Sen må du tal och skrift utmålas som den stora människovännen. Men vi som har sett dig på nära håll, vi vet vem du är. Gente, eu quero que vocês percebam que os dois estão no carro viajando na estrada ali para chegar em Lund. Só que essa cena, essa conversa, ela não está construindo a viagem deles para Lund, né? O foco não é a trama, não é sobre chegar nessa outra cidade. Essa conversa, na verdade, está construindo o protagonista, desenvolvendo o Isaac Borg, deixando o espectador compreender quem é esse personagem, entender quais são seus defeitos, seus traumas, suas questões internas, entender por que esse personagem principal age como ele age, porque o protagonista é como ele é. Com o desenvolver da narrativa, Isaac passa a se questionar internamente, a borbulhar internamente essas questões. Só que como isso se exterioriza pra gente, pro espectador ver o que tá interno, o que em teoria não dá pra ver, o que tá dentro do coração, da cabeça do personagem. Depois dessa conversa no carro, Isaac decide seguir outro caminho na estrada e mostrar pra Marianne a casa onde ele morou com a família quando ele era criança, quando ele era adolescente. Ele chega nessa casa, que não é mais a casa da família dele, ele morou lá há muitas décadas atrás, e no jardim dessa casa ele se deita ali debaixo de uma árvore e ele dorme. E aí dormindo ele sonha, e sonha com algumas coisas da juventude dele. Ele sonha com uma noiva, por exemplo, que ele teve no passado, a Sarah. Nesse sonho, Sarah tem um pretendente além do Isaac, Siegfried, que era o irmão do Isaac. Né? E esse sonho está meio que representando as coisas ali que aconteceram no passado mesmo. Então a gente leva em conta que esse sonho, na verdade, é um pouco do passado dele. Claro que apresentado de uma forma mais onírica, mais sonho mesmo, mas assim, no passado ele teve essa outra noiva que foi a Sarah, né? E mais pra frente no filme a gente ainda vai descobrir que ela não casou com Isaac, tá bom? Ela escolheu o Siegfried, na verdade, em grande parte porque ela considerava o Isaac uma pessoa egoísta. E no final das contas o Isaac acabou se casando com uma outra mulher lá, a Karin, enfim. Sara, det är din kusin Isak. Ja, jag har blivit lite gammal förstås, så jag är mig inte särskilt lik. Men du har inte ändrat dig det allra minsta. God morgon, söta kusin. Vad har du för dig? Plockar smultron, ser du väl? Din dummer. Vem ska hungnas med dessa smakliga bär? Plockad i morgonväkten av en ljuvlig ung kvinna. Isaac é acordado desse sonho por uma garota que ele não conhece. Ela também se chama Sarah e assim como Isaac, ela está passando ali por aquele lugar em viagem. A Sarah do presente está a caminho da Itália junto com os dois pretendentes dela, o Anders e o Victor. Jag måste förstås anförtro Isak att Anders och jag chillar stadigt. Vi tokiga i varandra. Victor är med så förklädd, där farsan bestämmer. Victor är också kär i mig. Och bevakar Anders som en vansinnig. Och det är ett genialt drag av farsan. Jag måste kanske förföra. Percebe só que a Sarah do presente vive uma situação bem parecida com a Sarah do passado, né? Essa questão de ter dois pretendentes. Então repara como o roteirista desenvolve
nosso protagonista. Primeiro ele colocou um sonho e mostrou pra gente um elemento do passado do Isaac que parece mexer muito com ele, né? Que é essa coisa da noiva que ele teve, que ele gostava e que tinha um outro pretendente que era o irmão dele. E logo depois disso o roteirista coloca Isaac no presente, presenciando uma situação parecida com a que ele viveu lá atrás. Agora ele encontra e vai viajar com uma garota que tem também 2 pretendentes, ou seja, o presente está espelhando o passado. Sutilmente o roteirista faz com que na nossa cabeça de público a gente associe toda essa situação da Sarah do presente ao que o Isaac viveu lá atrás. É um jeito de apresentar para o público e desenvolver o conflito que é interno. É um jeito de mostrar o conflito, que o público possa ver o que se passa na cabeça e no coração do personagem. Ver todas essas questões que borbulham nele e como são internas, como é que o espectador vai ver o que está passando na cabeça do personagem, né? Então tem que ter artifícios, técnicas para isso aparecer, para a gente ver o que está acontecendo dentro do personagem. Depois dessa visita à casa que tinha sido do Isaac, no caminho para Lund ele dá carona para um casal, os Almar. Eles são um casal bem disfuncional, tá? Egoístas, frios, distantes entre si, brigam muito um com o outro. Eles são tão briguentos que enchem tanto o saco ali do pessoal no carro que a Marianne expulsa eles da carona. Om vi hade haft en tidtagarur skulle jag ha beräknat urladdningen Håll käften! på sekunder. Håll käften, håll käften! Det kan hända att det här är höjden av sanning och så kallad utlevelse. Men vi har 3 barn i bilen. För deras skull kanske ni vill stiga ur. Låt oss. Om ni kan. Lembra que eu falei que a Marianne falou lá no início do filme que o Isaac sempre teve certas características ruins? Pelo que a gente compreende do filme, o Isaac não foi um bom marido no passado, não foi um bom pai, ele foi frio, rígido, egoísta, tanto é que o filho Ewald odeia ele, né? Eu vou dar um exemplo sobre essa relação com o filho. Na história ali do filme, o Ewald está devendo dinheiro para o Isaac, e o Isaac, no comecinho do filme, é irredutível, ele faz questão de ter esse dinheiro de volta. Ele poderia perdoar a dívida do filho, tá? Ajudar de coração, porque o Isaac não precisa desse dinheiro de volta. Mas ele quer o dinheiro de volta. Então vê como é que é essa relação, né? Então ali com o casal Almar no carro, a gente tem de novo um espelho entre Isaac e as situações que ocorrem na viagem. Esse casal chega ali para mexer com as questões internas do Isaac e para mostrar para ele e também para o público como ele era no passado e como talvez ele ainda seja, né? Em outro momento do filme, Isaac Borg tem um outro sonho, esse é mais um pesadelo, na verdade, e nesse sonho o Isaac se aproxima de uma casa qualquer, ele bate na porta e quem atende é o Sr. Almar, o cara que eles tinham dado carona e que tinha sido expulso ali do carro junto com a mulher. Esse Sr. Almar acompanha o Isaac até uma sala de aula dentro da casa e faz um exame em Isaac. É como se Almar fosse o professor e Isaac o aluno. Nessa cena, o Almar avalia Isaac e classifica ele como um incompetente. Vill ni vara snälla och läsa den här texten? Inge, Tan, Magrov, Stak, Farsin, Lås, Kret, Feine, Kasserte, Mjotron, Presete. Vad betyder det? Jag vet inte. Jaså? Jag är läkare. Jag är inte språkman. Då kan jag tala om för dig, professor Borg, att på tavlan här står det som är en läkares första plikt. Vet ni överhuvudtaget vad som är en läkares första plikt? Ja, om jag får tänka mig för. Ta god tid på er. En läkares första läkare. Tänk, det har jag glömt. En läkares första plikt är att be om förlåtelse. Ja, jag visste. Ja, nu minns jag. E depois disso, ele leva o Isaac para uma floresta, onde ele observa quase como um voyeur a mulher com quem ele se casou, a Karin, traindo ele. Aí o Almar diz para o Isaac, né, que aquilo que ele está vendo é o destino dele, a solidão. A solidão é o destino do Isaac. A gente nota, então, mais uma cena de sonho, né, que está presente para representar de modo onírico as coisas que estão atormentando o interior do Isaac. E nessa cena, a gente vê outra vez a coisa da solidão aparecendo, né, de um final de vida agora amargo na velhice. Depois que o Isaac acorda do sonho, ele e a Marianne conversam de novo no carro. Marianne fala
fala que está grávida e que ela se mudou para a casa do Isaac um tempinho atrás porque ela queria ter o filho, mas o Evold não queria. Então, antes do filme começar, né, ela foi para a casa do Isaac para ficar longe do marido e pensar, resolver se ela ia ter o bebê ou não. E agora a Marianne está indo de volta para Lund, junto com Isa, porque ela quer voltar para o marido, voltar para casa para mudar a cabeça do Evold. Depois dessa conversa, eles finalmente chegam em Lund, ali na casa do Evold. No dia seguinte, Isaac recebe o título de doutor honoris causa e depois da cerimônia, de noite, quando o Isaac já está dormindo, o Evold chega em casa e acorda o pai. Eles conversam e Evold diz que ele não consegue viver sem Marianne, então ele aceita ali ter a criança com ela, né? Isaac tenta conversar com o filho, né, sobre a dívida, o Evold tinha uma dívida ali com o Isaac, e nessa cena parece que o Isaac até vai perdoar a dívida, só que o Evold é duro, como o Isaac talvez era no passado. O Evold não deixa nem o pai falar, ele fala, não, vou dar um jeito, vou resolver isso, eu vou pagar, e o Isaac não consegue nem terminar de falar o que ele queria. Então o Isaac deixa isso pra lá, né, o Evold sai com a Marianne, o Isaac volta a deitar para dormir, e aí no finalzinho o Isaac sonha que a Sarah do passado leva ele até um lago onde o pai e a mãe dele estão pescando, e isso faz o Isaac sorrir, né? Meio que rememorando algo nostálgico do passado, e aí o filme acaba. No final das contas, o Isaac entende que apesar de ele ainda estar vivo, ele estava morto o tempo todo, por conta de quem ele era, que era alguém frio, egoísta, distante. Isso tudo afastava ele das pessoas. Percebe que, como eu disse, o conflito desse longa não é externo. Isaac não está tentando ir para Lund porque o objetivo dramático dele é se tornar doutor, ou então ele tenta ir para Lund, mas, por exemplo, um furacão impede ele de chegar, ou alguma coisa assim. O conflito, na verdade, é interno. Ele chegou agora na velhice e recebeu um reconhecimento como doutor honoris causa. E agora o Isaac está questionando algumas coisas da vida que ele levou. Ele quer chegar a Lund? É claro que ele quer. Mas o filme ser sobre isso não é proposta. Na verdade, o Chan é o que vai acontecendo durante a viagem, que nos ajuda a ir sacando quem é esse cara, né? Quem é o Isaac. Tudo que acontece ao redor dele ali durante a viagem vai ajudando o conflito e a relação dele com o passado a ser construída. Então, por exemplo, os sonhos que o Isaac tem mostram pra gente várias coisas de maneira onírica que incomodam ele internamente. Então percebe que o conflito é interno? E além desse elemento, um outro que eu quero destacar hoje é... Lembra que no clássico o personagem ele sofre uma mudança, uma transformação positiva? Numa mini-trama, ele pode sofrer essa transformação também, só que não necessariamente. O protagonista, ele pode ter várias características que passam por uma transformação, porque a gente está agora fazendo um personagem que é mais próximo do humano, então a gente tende a construir um personagem mais complexo, que tem várias características. Então, né, ele pode passar por uma transformação de todas elas, transformar todas, ou transformar só uma ou duas. O personagem, na verdade, pode nem se transformar, ele pode ficar parado, não acontecer nada, ficar igual do início ao fim. E pior, tem personagem até que pode piorar durante a narrativa, porque o ser humano é falho, então ele pode piorar, né? Alguns exemplos de personagens que pioram: Coringa, do filme de 2019, o Walter White, do Breaking Bad, e o Frank Underwood, do House of Cards. No caso do Isaac Borg, em Morangos Silvestres, o personagem melhora. Só que ele melhora só um pouquinho, né? Ele tenta se aproximar ali do filho, talvez até perdoar aquela dívida. Só que ele não consegue isso exatamente, né? No final a gente tem só uma indicação da possível mudança dele, é como se fosse 2% de mudança. Só que independente dele mudar muito ou pouco, o mais importante do filme, a proposta do filme, é a gente acompanhar a jornada interna do protagonista, entendeu? E, gente, eu sugiro muito vocês assistirem mais filmes minitrâmicos para irem pegando como funciona a lógica dessa matriz narrativa, que ela é muito legal da gente estudar e também super legal da gente trabalhar. Eu vou indicar 2 filmes bem legais aqui, que são Sound of Metal, de 2019, e o Paris, Texas, de 1984. Assiste lá! Gostou dessa aula, gostou das aulas anteriores e quer continuar aprendendo, quer continuar evoluindo? Então eu sugiro que você faça a parte prática aqui do nosso mini curso. Ela é uma parte que vai acontecer em Juiz de Fora, Minas Gerais, nos dias e horários que está aparecendo aqui na tela em algum lugar. Como é que você faz para poder se inscrever? Tem 6 videoaulas aqui no YouTube, são 6 videoaulas com a parte teórica do mini curso. Na descrição de cada videoaula tem um formulário de presença. Assina os formulários, depois de assistir as aulas, claro. Então, no final das contas, são 6 aulas, são 6 formulários, né? Assistiu as aulas, assinou todos os formulários, show de bola, tá? Sabendo a parte prática e tal, chuchu, beleza. Aí você vai lá
no nosso Instagram, vai ter um formulário próprio em que você vai colocar lá, inscrever o seu interesse em participar desse mini curso. A gente vai fazer uma seleção e eu quero ver muito você lá, então vai lá, se inscreve, acho que vai ser legal, quero te ver lá. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram essa aula, quero agradecer também a Funalfa, quero agradecer a Lei Paulo Gustavo. Esse mini curso aqui está sendo produzido, né, a partir de um edital com recursos da Lei Paulo Gustavo. Quero agradecer também a Prefeitura de Juiz de Fora, enfim, todo mundo que está permitindo esse mini curso acontecer e, claro, você que está assistindo, que está me permitindo compartilhar tudo que eu sei, que eu tenho estudado há vários anos e que eu adoro falar. Quer continuar me ouvindo falar, quer continuar aprendendo, eu acho que vai ser super legal. Eu quero te ver na próxima aula, vai ter um card aqui em algum lugar na tela, clica, vê a próxima aula, vai!